Olá, muito boa noite, meus queridos amigos e companheiros de caminho. Estamos agora iniciando os nossos estudos da Carta de Cristo, Caminho do Amor. Quero convidá-los a todos a participarem comigo desse momento, que hoje estaremos ao vivo nessa videoconferência, falando sobre a carta 3, na página 116. Vamos dar um tempo para que o pessoal possa chegando, né? Que estão chegando. Eu gostaria muito que as pessoas que chegassem colocassem o seu boa noite, digitasse aí o boa noite a todos, né? Estou aqui localizando também no meu celular para que nós eu possa acompanhar vocês também, ok? Muito bem. Vamos aguardar o pessoal chegando. Gostaria que colocassem aí o boa noite. Essa nossa videoconferência inicia às 20 horas, ainda faltam 2 minutos ou 3 minutos. Então vamos com isso aqui, batendo um papo, conversando um pouco. Na aula passada, nós conversamos, o Cristo nos falou muito a respeito dos milagres. Como eles se realizam, em que condição de consciência precisamos estar para que possamos realizar os milagres, né? Hoje, o Cristo vai falar de estados de consciência. E será um estudo, pelo que eu vejo, muito profundo e muito esclarecedor para você que está no caminho, buscando o conhecimento de si mesmo e a elevação das vibrações de sua consciência, que é o nosso maior objetivo, é atingir o estado de vibração da consciência crística. O mestre nos afirma que essa é uma condição que todos nós precisamos atingir. Vamos lá, vamos postar aí o boa noite a todos que estão na sala. Eu estou vendo que tem 5 pessoas. Vamos colocar aí o boa noite a todos, né? Boa noite. Eu não estou sabendo ainda quem está na sala. Enquanto vocês não colocarem ali do lado, aí, escrever ali nos comentários o seu boa noite. Aí eu sei quem está na sala. São 20 horas, é exatamente o horário de darmos início aos nossos estudos. Alguém pode colocar aí para mim o boa noite, para mim saber quem está conosco? Quem está aí? Bom, João Batista já colocou ali, né, João? Olha só, meu computador é uma coisa, hein? João Batista, Nalva Porto, Vera Lúcia Pinheiro, Maria Eliane, Neide e a Vera Lúcia também. A Hermínia também está aí. Muito bem. Que bom ter vocês aqui comigo, né? Muito boa noite a todos mesmo. Mais alguém? Vamos lá? Minha barra de rolagem aqui não está ainda funcionando. Vamos ver aqui. Ah, tá. Ok, está começando aqui. Muito bem. Também está aí a Laudilene, o Rafael. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa noite eu quero falar para vocês, vou
começar a falar aqui, depois vou falar no final também para aqueles que ainda não chegaram, que hoje eu entrei em contato com a minha querida irmã Márcia, que mora em Atibaia. Eu havia combinado com ela que no mês de fevereiro, iríamos realizar um encontro lá em Atibaia, no seu sítio. E hoje nós definimos essa data. Será no dia 24 e 25 de fevereiro, sábado e domingo. Eu estou avisando com bastante antecedência para que todos mesmo possam se prepararem para esse encontro, para que nós possamos reunir um maior número de pessoas. Vejam só, esse encontro será realizado no sítio da Márcia. Segundo ela, lá tem alguns espaços que talvez até 12 pessoas podem ficar lá, mas ela também vai reservar uma pousada que fica próxima ao sítio. Para aqueles que quiserem ficar na pousada, tiver condição de ficar na pousada, e dar espaço para o que não tem, ficar no sítio, para um custo o mínimo possível. Então, a Márcia não está cobrando aluguel do sítio, então não teremos esse custo. Tá? Então, o nosso encontro será praticamente um encontro gratuito. Todos podem ir, vão gastar apenas dinheiro da passagem de estar lá. Né? Então, está aí a Nalva, que eu gostaria muito de conhecer, né? Que está na nossa sala, que é lá de Ribeirão Preto, próximo de Ribeirão. Gostaria muito que você se preparasse, Nalva, para nessa data, dia 24 e 25 de fevereiro de 2018. Então, aqueles que puderem se preparar para esse dia, vale a pena a gente participar desse encontro, tá? Vocês que estão aqui na sala, por exemplo, a Vera Lúcia Pinheiro, a Maria Elaine, a Neide já participou com nós, a Hermínia, a Raquel, a Laudilene. Se vocês puderem participar, será maravilhoso. Gente, continuo falando aí para todo mundo postar aí o boa noite na sala, né? Deixa eu ver quem entrou aqui mais. Eu estou olhando aqui no celular, porque no celular eu vejo melhor, viu, gente? Meu irmão Clemente entrou, o Vicente, sejam bem-vindos. A Nalva está aí. A Nalva, obrigado, Oswaldo, farei o possível. Eu gostaria muito. Meu irmão João Lúcio, também vou fazer o maior esforço para levá-lo, dia 24 e 25 de fevereiro, em Atibaia. É no sítio da Márcia. O custo será praticamente zero. Só a despesa, lá não vai cobrar aluguel do sítio, vai ter lá um café, alguma coisa, isso nós vamos dar um jeito de resolver isso para que ninguém tenha que pagar nada, tá? Então, fica aí a minha colocação. No final da reunião eu vou falar de novo, para que o maior número de pessoas possível possa participar desse encontro lá no sítio da Márcia, em Atibaia. É um local, pelas fotos, fantástico. Muito lindo, muito místico, muito maravilhoso, tá? Então, quero que todos façam um esforço para poder estar nesse dia lá, tá? Então, estou avisando antes exatamente para isso. Hoje, dando sequência à leitura desse glorioso manual, nós vamos falar, o Cristo, na última aula, nos falou sobre os milagres. Eu acho que vocês entenderam como esses milagres se realizam. E quando vocês serão capazes de realizar os milagres. Hoje, o Cristo vai nos falar sobre estado de consciência. E eu quero muito que vocês compreendam, na linguagem do Mestre, o que ele quer dizer com esses estados de consciência. É muito importante que cada um de nós capte essa mensagem, capte esses estados de consciência. E eu vou me esforçar ao máximo, aqui dentro dos meus
conhecimentos para transmitir a vocês esse estado de consciência. Bem, para começar, o Cristo nos diz, nós paramos exatamente nesse parágrafo, onde o Cristo diz: antes de continuar com esta narração de minha vida sobre a Terra, quero destacar novamente ele está falando, que tudo o que há no universo é um estado de consciência particular e individualizada, tornada visível. Vamos tentar, pelo meu entendimento, o que o Divino Mestre quer nos dizer? Que tudo é um estado de consciência particular, individualizada, tornada visível. Você é um estado de consciência tornada visível. Eu sou um estado de consciência tornada visível. Tudo o que há é um estado de consciência tornada visível. Mas nós, seres humanos, vivemos diversos estados de consciência tornada visível. O que ele quer dizer com esse estado de consciência tornada visível? Quando você está numa alegria, numa felicidade, numa festa, aquilo é um estado de contentamento da sua consciência. Estado de contentamento, de alegria, de felicidade. Se você está num velório, é um estado de consciência tornada visível por você, que é meio estado depressivo, meio cheio de ressentimento, de tristeza. Então, o estado de contentamento é um estado de consciência. O estado de tristeza é outro. O estado de alegria, de felicidade, de contentamento é o estado de consciência mais elevado. O estado de tristeza, de raiva, de ódio, é um estado mais negativo, mais para baixo. Baixo estado e estado elevado. Quando você está feliz, alegre, num ambiente maravilhoso, você está num estado de consciência elevado. Quando você está no estado de consciência, de tristeza, de raiva, de ódio, você está num estado baixo de consciência. Está entendendo o que o mestre quer nos dizer? Por que ele quer que você entenda esses estados de consciência? Porque ele, na sequência, diz: tive que descer do meu atual estado de consciência. Vejam vocês. Tive que descer do meu atual estado de consciência de amor universal. Imagina esse estado. Estado de consciência de amor universal. Para experimentar de novo a vida na Terra. Ele desceu lá no fundo do poço, que continua impressa de maneira duradoura na energia de consciência da humanidade, do mundo em si, a qual remonta ao momento de sua criação. O momento que foi criado aquele estado de consciência. Não é lá no início da criação da humanidade, não. O qual, olha só, tive que descer do meu estado de consciência, de amor universal, onde tudo é alegria, é felicidade, é beleza, é luz, pura luz, para mergulhar nessa energia densa da Terra. E para aquele dia que ele fala, para aquele momento, experimentar de novo minha vida na Terra, que continua impressa de maneira duradoura na energia da consciência do mundo em si, a qual remonta da sua criação. Foi o estado em que o Cristo passou da crucificação.
Então, a humanidade ainda lembra do Cristo, quando fala em Cristo, está lembrando daquele Cristo. Daquele estado de consciência que o Cristo viveu na Terra, que foi um dos piores momentos da sua crucificação. De sofrimento, né? Você deve compreender que quando deixei meu corpo na Palestina, deixei para trás tudo que pertencia àquela vida. Tinha cumprido minha missão. Então, quando Cristo desencarnou lá na Palestina, ele largou aquilo tudo para trás. Aquele estado de consciência dele, de sofrimento que ele sofreu, é tipo assim, acabou na vida dele. Porque ele agora mergulhou na luz, no estado da consciência crística mais elevado. Então, esse é um estado de consciência. Tinha cumprido minha missão, ele cumpriu a missão dele, ó, tchau, nada mais daquela vida, não quer voltar mais. Tá certo? Portanto, quando morri na cruz, fui liberado, fui elevado em luz gloriosa para participar da luz, para ser a luz e para regozijar-me na luz, que é o amor universal, vida, beleza, harmonia, ventura e êxtase. Esse é o estado de consciência que o mestre vive hoje e que viveu até agora. Está entendendo? Lá nesse estado de consciência, da luz, de participar da luz, de ser a luz, é um estado de amor universal, vida, beleza. Esse é o estado que o mestre se encontra. Então ele fala, olha só, mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. O cara que está lá nesse estado glorioso, descer aquele momento da crucificação, ele tem que criar um estado de consciência, ele tem que voltar lá. O mesmo acontece com você, meu irmão. Quando você está aí, imagina você no meio de uma festa, alegre, celebrando, todo mundo lá feliz, alegre, tal. Aí alguém te chama lá no canto e fala assim, vem cá, vamos lembrar daquele dia, eu gostaria que você me contasse aquele dia que morreu um parente seu, o pai, ou a mãe, ou o irmão, um filho, sei lá quem foi. Conta para mim aquilo. Como é que foi que aconteceu? Pô, presta atenção. Você tá lá em cima, daqui a pouco... Hã? Como é que é? Você não baixou o seu estado de consciência? Você estava numa vibração lá em cima, uma hora que o cara te fala isso, que você, para contar isso, você vai ter que entrar no estado de consciência, de sofrimento, de um momento que você sofreu muito. Você poderá chorar, você vai entrar até no estado de consciência depressivo. Isso é que o mestre quer que entenda. Então, ele que está lá, nesse estado glorioso, voltar à Terra agora, para escrever para nós esse manual, não era uma tarefa agradável. Vocês estão entendendo? Captando a mensagem que o mestre quer dizer? Ele fala lá, olha, mover-se entre diferentes níveis de consciência não é tarefa fácil ou agradável. Sabe por que ele faz isso? É somente porque a minha missão na Terra não ficou completamente. A minha missão na Terra não ficou completa. Não ficou completa. Quando eu morri na Palestina, então, ele fala só o seguinte, olha, não é tarefa fácil ou agradável, é somente porque minha missão na Terra não ficou completa,
quando morri na Palestina, que volto agora. Sabe para quê? Para ajudar você, meu irmão, a preparar sua entrada na nova era. Uma fase nova da existência individualizada na Terra. A sua existência. Então, ele está prevendo uma fase nova da existência individualizada na Terra. Aquilo que eu falei na aula anterior, você já vive, você estudante que está lendo essas cartas há algum tempo, você já vive um novo estado de existência individualizada. Você já mudou esse estado. Eu já mudei muito. E todas as pessoas a quem eu conheço falam, já mudou. Então, é isso, é um estado, ele está falando que é uma nova fase da existência individualizada na Terra, que ainda está por vir. E você já começou a sentir esse novo estado. Eu creio. Talvez você compreenda o que quero dizer, que o estado de consciência, né? Com o desconforto desse empreendimento. Dele descer daquele estado dele e voltar aqui para escrever para nós esse manual. Se tentar recordar de alguma profunda tristeza, no exemplo que eu dei para vocês agora, que sentiu em sua vida e puderam observar que sua reação atual possui quase o mesmo grau de tensão e estresse emocional da ocasião em que aconteceu, de tal acontecimento se deu. Aquilo que eu falei. Você está lá numa festa, alguém chama para ou contar para você um caso de uma morte, ou de você relembrar para ele algum estado seu. Pô, você mergulha lá no fundo do poço. Fala, porra, velho. Está entendendo? Então ele fala aí, para você ter como exemplo, como esse exemplo que eu dei para vocês, né? Refletir sobre algum sofrimento ou tristeza passada trará a você vontade de chorar. Você sentirá a depressão e a antiga angústia retornando ao viver aquele momento em que sua imaginação vai lá buscar aquele acontecimento, não é isso? Pode ser que você queira se afastar das pessoas. Porque sua consciência, que estava lá em cima, já desceu do seu estado anterior de equilíbrio, feliz e de paz, para experimentar mais uma vez as vibrações e as formas de consciência inferiores que você criou no momento inicial do seu sofrimento. Lá. E o que o mestre está fazendo ao descer ao nosso nível de consciência para falar para nós sobre a sua crucificação. Vocês estão entendendo, então, né? Muito bem. A mudança de ânimo indica uma mudança de suas energias de consciência. Uma elevação das vibrações de consciência trará a você uma elevação mental, emocional e física e fará com que você se sinta feliz. Uma redução de suas energias de consciência rebaixará o funcionamento de todo o seu sistema. E você sentirá uma depressão se iniciar. Ou, ao menos, uma queda de otimismo que sentia anteriormente, quando você estava feliz. Estou explicando um fato da existência. E é uma verdade, um fato da existência. Quando você está deprimido, mal, até as suas células entram em depressão. E, normalmente, você vai entrar num estado muito ruim, podendo até atacar o seu ser físico. Você contrair alguma doença, uma baixa na sua imunidade, você poderá pegar um vírus,
um resfriado ou até aparecer alguma doença. Então, quando baixa a nossa vibração, baixa também a nossa imunidade. Quando nós estamos felizes, alegres, você também eleva a imunidade do seu corpo. Porque você está feliz, está vibrante, as suas células estão acompanhando isso. Ela está bisbilhotando os seus pensamentos a todo tempo. Suas células sabem o que você está sentindo. Se você está feliz, elas estão felizes. Se você ficar triste, depressivo, elas também vão. Aí aparece uma doença, porque elas estão ali todas infelizes. A sua imunidade do seu ser físico caiu. Então, está aí um aprendizado para você manter em alta as suas vibrações, porque assim você está mantendo em alta a sua imunidade. E o que ele está falando, o que estou explicando é um fato da existência. Não pensa você que não é a verdade, não. Aí ele fala, seu universo inteiro manifesta as diferentes frequências de vibração das partículas de energias da consciência. Ao moverem-se as frequências para cima ou para baixo, de um nível para o outro, também as estruturas físicas e visíveis manifestam níveis de energia diferentes, que eu acabei de explicar. Isto produz uma mudança nos padrões mentais e emocionais e na aparência. Você está feliz? Está triste? Está entendendo? Você está feliz? O que ele falou aí, físicos, né? Energias, estão em alta suas energias. O seu estado neurológico está em alta, forte. Está triste, estado de imunidade baixa. O mestre está falando. Ao descer do meu estado, para você ver, ele está falando isso tudo para explicar para você que quando ele, ao descer do meu estado de consciência, para voltar a entrar nas condições do meu tempo, meus tempos na Terra, o que me move é tão somente o meu amor pela humanidade, que é realmente um sofrimento para ele sair desse estado de contentamento, de luz, de ser luz, para entrar naquele estado de consciência quando ele esteve na Terra. Não é difícil? Então, por isso que ele está explicando para nós o que são estados de consciência. Faz 2000 anos que os cristãos vêm revivendo o trauma de minha crucificação. É um estado de consciência. Alguns, inclusive, experimentam o estigma, que nada mais é do que uma resposta emocional histérica e mórbida àquilo que acreditam que suportei. Essas pessoas se superexcitam até viverem picos emocionais próximo ao frenesi, imaginando a angústia dos meus sofrimentos antes da minha morte. Sua gratidão emocional, pelo que suportei, lança-os em um estado de estresse físico, emocional e tudo. Tem gente que não come isso, não faz isso, não faz aquilo, e fica lá. E eles, em outros países, eu tive, por exemplo, passei a quaresma do ano passado não desse ano, que nós estamos terminando, lá na Espanha, eu já falei isso para vocês. Se você vê o que é isso na Espanha, é quase que indescritível, tá? Isto está sendo escrito, essa parte do livro, num dia de Sexta-feira Santa. E vim especialmente para falar
acerca de minha crucificação. Por isso que ele está entrando no estado de estresse e de sofrimento da onde ele está para nós. Vim para dizer que você deve abandonar todo o drama referente à recordação daquele dia. Morri, pronto. E isso foi, para mim, uma libertação maravilhosa. Porque a partir do dia que ele morreu, ele foi viver na luz. Ele sofreu até ele desencarnar. Ele sabia que ele ia viver na luz. Ele mesmo conta que ele não, tem a hora que ele tinha medo, pavor daquele momento. Apesar de saber para onde ele ia. Né? Continuando. Já é tempo de que as pessoas acordem de seu longo sonho e compreendam a existência como ela realmente é. E a verdade a respeito de minha crucificação, a qual esteve oculta até este momento que ele está escrevendo isso. Na Sexta-feira Santa, ano após ano, através dos séculos, pelo mundo todo, foi criado um estado de ser de consciência. Está vendo o que ele quer dizer, o estado de ser de consciência? Traumática e contaminada. Esse estado está tão longe da dimensão espiritual da consciência criativa universal, quanto o inferno está distante do céu. Então, quanto nós estamos do céu, distante do céu. Então, veja só, esse estado de consciência traumática, as religiões criaram isso para fazer aquele sofrimento. As igrejas têm aqueles retratos da via sacra, tudo, e na quaresma eles fazem e repetem tudo aquilo novamente, aquele sofrimento. Então, isso criou um estado de consciência traumática, contaminada. Ele está querendo que acabem com isso. Não é muito melhor nós pensar no estado de consciência do Cristo atual, que ele é luz, pura luz, vive na luz, na alegria, no contentamento? Mas as pessoas, eu acredito que dentre vocês, estudantes, essas palavras quase que não... Tipo assim, essa carapuça não serve muito a vocês. Mas se alguém ainda tem algum pensamento a respeito disso, use a carapuça sem medo de ser feliz, tá? Agora escolhi reviver minha vida sobre a Terra no personagem de Jesus, através da mente de alguém que recebe minhas palavras. Isto tem como finalidade ajudar o mundo a avançar rumo a uma nova fase de desenvolvimento espiritual mental. Por isso, peço àqueles, cada um de vocês, né, que possam receber minhas palavras, que abandonem esta prática de recordar minha morte e de excitar a abnegação física durante o jejum da quaresma, para recordar meus 40 dias no deserto. Como você sabe, você estudante, como você pode perceber, e já sabe, pelo que digo, meus dias nos desertos foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Foi o momento da iluminação dele. O momento que ele estava com o Pai. Foi, como ele diz, os melhores dias que ele viveu na Terra. Como você sabe, você estudante, como você pode perceber, e já sabe, pelo que digo, meus dias nos desertos foram de grande felicidade e bem-aventurança espiritual. Foi o momento da iluminação dele. O momento que ele estava com o Pai. Foi, como ele diz, os melhores dias que ele viveu na Terra.
Muitos acontecimentos de grande significado espiritual ocorreram justamente antes da minha morte. Eles são exemplos magníficos das grandes leis cósmicas em ação dentro de sua dimensão de existência. Agora estou lhe dando uma breve narrativa desses acontecimentos importantes. Meu propósito é o de eliminar completamente de sua mente e dar conhecimento mais além de qualquer conhecimento recebido por qualquer outra pessoa em seu universo. Quando comecei a preparar meus discípulos para a minha morte que se aproximava, tive uma tarefa terrivelmente difícil. Custava muito a eles conter o choque e o assombro. Pensar que eu seria crucificado como um criminoso comum era repugnante, inexprimível e, além disso, não queriam me perder de vista. Pensa bem, os discípulos estavam com Cristo há mais de 3 anos. Falar que ele ia morrer, né, crucificado, uma das mortes mais ultrajantes daquela época. Pô, peraí. Um cara que para eles era um Messias, eles não queriam aceitar isso, porque não queria perder o Cristo. Estava com ele há 3 anos, vou perder o meu companheiro, meu mestre. Pensa você, coloque-se no lugar deles. Não é difícil. Aí o Cristo continua. Tinha-os chamado para seguir-me e abandonar suas vidas, as quais tinham sido bastante prósperas. Tinham abandonado suas famílias e seus lares para refazer suas vidas ao meu lado e do meu trabalho. Tinham se orgulhado do meu caminhar pelas cidades, tinham estado dispostos a juntar-se a mim e eram conhecidos como meus discípulos, apesar da rejeição e da dura crítica dos líderes religiosos. E mais ainda, amavam-me e respeitavam-me tanto pela forma como eu vivia meus próprios ensinamentos, como pela maneira como curava tantas pessoas com compaixão e pelo consolo que trazia às suas vidas desventuradas. Acreditavam verdadeiramente que eu era o Filho de Deus. Como que o Filho de Deus podia acabar na cruz? Pode. Mal sabendo que todos nós somos filhos de Deus, né? Perguntavam-se: argumentava o espanto com cada pergunta. Era impensável admitir que o Cristo seria morto. Sentiam que um tremendo vazio se abria diante de suas vidas. Uma enorme cratera na terra onde pisavam e uma vasta extensão de instabilidade e de falta de propósito dentro deles mesmos. Era inadmissível isso para eles, né? Não se atreviam a contemplar a minha futura crucificação, da qual eu falava. Eu não queria nem pensar nisso. Não vamos nem falar sobre isso. Tal acontecimento destruiria tudo aquilo em que tinham acreditado com todo o seu coração. Não. Se isso acontecer, esse cara não é filho de Deus. Como que... Né? Desta maneira, meus discípulos resistiam muito fortemente ao que eu tentava dizer e
afirmavam repetidamente que tal coisa nunca poderia ocorrer. Não, isso não vai acontecer nunca, não. É incapaz o Cristo, o Filho de Deus, não. Agir com firmeza contra suas teimosias negativas e finalmente sentiram-se obrigados a silenciar seus argumentos e a aparentemente aceitar que tal coisa poderia ser possível. Disse a eles que depois da minha morte me veriam de novo e que esperava que continuassem o trabalho que eu tinha começado com eles, né? A dor e as discussões que eu tinha provocado entre meus discípulos também me afetaram profundamente. Não era tarefa fácil ir a Jerusalém, onde o meu destino me esperava. Pensa bem, olha o estado de consciência dele, como caía nessa hora. Acima de tudo, perguntava-me se estaria à altura daquele grande desafio para a resistência. Ele se pergunta, será que eu vou dar conta? Será que eu vou suportar isso que eu vou passar? Seria capaz de transcender a condição física e entrar no Pai Consciência Universal e ali ficar até morrer? Ele, o mestre, estava em dúvida. Será que eu vou conseguir? Gente, será que eu vou conseguir transcender a minha condição física, não sentir dor? E entrar na consciência do Pai Universal e ali ficar até morrer? Será que eu vou aguentar isso? Será? Às vezes eu me sentia profundamente assustado diante do Calvário. Mas não me atrevia a revelar esse temor aos meus discípulos. Ficava, ó, bico calado. Se eles mostrassem isso para os discípulos, o cara fala, pronto, agora deu. Né? Não é mesmo? Assim comecei minha viagem em direção a Jerusalém. Com grande confusão de sentimentos. Quer dizer, baixou o estado de consciência. Por um lado, estava cansado de curar. Poxa, 3 anos fazendo cura, falar e ensinar, e as pessoas que me escutavam boquiaberta não tinham nenhuma real compreensão do que eu tentava dizer. Falava para todo mundo do Pai, das mudanças de consciência, que eles que deveriam mudar. E ele ali estava vendo que ninguém entendeu nada. Nada. Tinha pensado que meu conhecimento tornaria as pessoas capazes de sair de sua miséria e, pelo menos, estabelecer um contato com o Pai e obter um vislumbre do reino do céu. Não havia nenhuma evidência de tal despertar espiritual, nem mesmo entre meus discípulos. Nem os discípulos dele estavam mais voando do que, como diz nosso ditado, cego no tiroteio. Meu desapontamento e sentimento de fracasso trouxe-me contentamento ao pensar em abandonar a vida terrena, rumo à gloriosa existência que sabia, que me esperava depois da morte. Ele sabia já o que seria o depois da morte dele. Por isso, meus irmãos, que ele iria entrar num estado de consciência gloriosa e abandonar aquele estado que ele estava vivendo na Terra. Portanto, quando ele morreu, ele tinha certeza que ninguém entendeu nada do que ele queria dizer.
Por isso que ele voltou agora por amor a essa humanidade, já que essa humanidade melhorou o seu aprendizado, melhorou as vibrações de sua consciência. E hoje existe vocês, estudantes, que são capazes de receber esse conhecimento e absorver em grande quantidade esses conhecimentos. E aos poucos, como eu disse na aula anterior, nós vamos galgando mais um degrau, até chegarmos no estado mais glorioso de fazer um contato com o Pai e ter esse vislumbre do reino do céu, que eu creio que vários de vocês hoje já têm esse vislumbre do que é esse estado de ser, né? Que é um estado maravilhoso. Ao mesmo tempo, continuando, perguntava-me como poderia suportar a dor da crucificação. Olha só. Ele sabia que estava indo para lá. Mas, ao mesmo tempo, será que eu vou aguentar tudo aquilo? Ao longo de minha missão, meu estado mental era mais ou menos pacífico e consistente. Frequentemente em júbilo, com os pensamentos focados no Pai Consciência Amorosa, autor de todo ser, sabendo que bastava pedir, e o que pedisse rapidamente seria manifestado. Depois que ele foi iluminado, todo o trabalho dele foi feito nesse estado de consciência, que ele estava sempre pacífico, sereno, alegre, feliz, porque ele sabia que o Pai se manifestava através dele, ele fazia várias curas, fazia vários milagres, e que o que ele pedisse o Pai iria atender. Agora ele estava entrando para um outro estado de consciência, que seria o estado da consciência da crucificação. Ele falou, será que eu vou aguentar isso tudo? Será? Ele estava pondo ele mesmo em teste. Eu seria capaz de manter minha serenidade, que ele tinha, né, que ele estava tendo naquela... Quando fosse apresentado diante do conselho, levado para a crucificação, pregado na cruz com meu peso pendurado pelas minhas mãos? Será que eu vou aguentar isso tudo? Quer dizer, ele estava... Olha para você ver o estado de consciência dele. Aí ele explica. Como estava dando lugar a dúvidas e temores, o nível normal das frequências de minha consciência estava baixando. Eu estava descendo novamente as frequências de consciência do plano terreno. E aí voltei a ser vítima de minha antiga agressividade, que me excitava a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava no meu estado anterior, de total harmonia com o Pai Consciência Amorosa, quando ele estava lá realizando suas curas, caminhando pelas cidades, depois da iluminação. Quando as frequências dele baixou, ele já voltou a ser aquele cara terreno. Tipo assim, já voltou às vibrações do ser humano como nós, tá certo? Então veja como é que isso muda. Voltei a ser vítima de minhas antigas agressividades que me incitavam a atos irracionais, que eu não teria sequer considerado quando estava no meu estado anterior, de total harmonia com o Pai Consciência. Minhas dúvidas e conflito se exteriorizavam em minha vida como emoções e impulsos humanos, que eram opostos à lei cósmica do amor. Era o que ele estava vivendo. Você está vendo como é que era difícil? Primeiro, olha só os episódios que aconteceu quando ele estava com essas vibrações humanas. Primeiro aconteceu o episódio da figueira. Está lembrado que ele fala. Tinha fome e fui em direção à árvore. Não esperando verdadeiramente encontrar fruta, porque não era
a estação de figos. Ao ver que a minha busca, era infrutífera, amaldiçoei a figueira. 24 horas depois, ela havia murchado até as raízes. Veja só quando uma consciência elevada usa ela para o lado do mal, como que é terrível. O valor dela é dobrado. Uma figueira murchar até as raízes em 24 horas foi uma experiência chocante. Era a primeira vez que minhas palavras tinham causado danos a algo. Contudo, mostrou claramente a meus discípulos o poder do pensamento para o bem e para o mal. Demonstrou que quanto mais espiritualmente evoluída é uma pessoa, maior é o impacto de suas palavras no meio ambiente. Sacaram? Entenderam isso? Então, quanto mais você, irmão, cresce no conhecimento das leis da existência, quanto mais você está sendo espiritualizado, mais empoderado você fica. Só que esse poder, ele tem o mesmo valor tanto para o bem e para o mal. E o mestre, então, só tinha usado até agora só para o bem, só para ajudar as pessoas, só para fazer as coisas boas que o Pai faz. De repente, ele fez uma aí para o mal, mas foi pau, foi pancada. Então, ele está dando para nós uma demonstração do que é você baixar o seu estado de consciência. Aproveitei a oportunidade para explicar aos meus discípulos que eu tinha me comportado de maneira irrefletida, como fazia a maioria dos homens e mulheres, que, tendo grandes expectativas, não conseguem o que quer. Essas pessoas costumam reagir com raiva, lágrimas e até com palavras fortes, que pode ou não significar um desejo mau, ou maldizer a pessoa que tenha negado o que elas desejavam. Eles já tinham visto por eles mesmos o que a minha maldição tinha causado à figueira. Acabou de ver, né? Agora deveriam compreender que, tendo uma forte convicção, poderia ser concedidos a eles qualquer coisa que pudessem desejar ou imaginar, mas também deveriam estar constantemente consciente de sua própria condição mental e emocional. Porque se eles estivessem pedindo coisas para o bem, isso poderia vir. Se fosse para o mal, também viriam. Tá certo? A lei da atração. Não deveriam guardar rancor dos outros, mas sim perdoar rapidamente. Do contrário, poderiam causar mal àqueles com quem estivessem ressentidos. Isso seria devolvido a eles, no devido tempo, como a colheita do que semearam. E mais ainda, tal como é a semeadura, assim é a colheita. Saiba que o que eu sabia, que o que eu tinha causado à figueira, inevitavelmente retornaria para mim de uma ou outra maneira. Está vendo? Como o mestre era conhecedor das leis da existência, ele também já estava sabendo que iria levar a chicotada dele. Ele causou um grande mal à figueira. Então, ele iria colher alguma coisa. Ele também murchou até a última gota de sangue na cruz. É aí que ele fala. Foi o mal que ele fez à figueira que o conduziu a esse estado.
de secar até a raiz, ele também secou até sua última gota de sangue. Então levei os meus discípulos para o templo. Muitos anos tinha se passado desde que eu tinha estado lá. E sabia que minha visita serviria para desencadear os acontecimentos que levaria à minha crucificação. Sabia, mas não sabia o que queria acontecer com ele. Quando ele chegou lá, algumas pessoas me reconheceram e comecei a ensinar em resposta aos seus pedidos. Foram se juntando mais pessoas e os agiotas se amontoaram, começando a reclamar. Seus gritos de queixas, barulhento, interromperam a minha linha de pensamento enquanto eu ensinava. Imagina que eu estava falando para vocês e um cara que começou a gritar. Ah, para com isso aí, que palhaçada é essa? Como você não vai reagir? Foi o que aconteceu a ele. Tá certo? De repente, o cólera tomou conta de mim. Havia ali pessoas sérias que me rodeavam e desejavam ouvir palavras de vida, as quais em breve eu não poderia mais pronunciar, porque ele sabia que ele ia morrer. E ali estavam os mercadores que viviam vendendo animais para o sacrifício, que não beneficiavam ninguém. Reclamando, falando, interrompendo a linha de raciocínio dele. Aqueles homens somente traziam dívidas e miséria às pessoas. Senti o sangue subir-me à cabeça, empurrei as mesas, expulsei do templo os homens de coração duro. Então houve uma tremenda comoção de gritos e lamentações. Alguns brigavam para apanhar o dinheiro, os mercadores amaldiçoaram-me, chamando-me de malvado, dizendo que eu fazia o trabalho de Beelzebu e outros 1000 demônios mais. Os sacerdotes e os fariseus e todas as pessoas que valorizavam o sacrifício no templo vieram correndo para averiguar a causa do barulho e da confusão. Ouviram a história dos mercadores e se sentiram tão ofendidos com os meus atos que se lançaram aos gritos em condenações e lamentos para, assim, impressionar os sacerdotes, cada um protestando mais alto do que o seu vizinho, demonstrando o seu horror pelo que eu tinha feito. Nunca antes tinham se visto tal coisa no templo. Esse maluco veio fazer isso aqui, né? Até mesmo aqueles que antes tinham me escutado estavam incomodados pela obstinação e se perguntavam que tipo de homem eu poderia ser. Que tipo de homem pode ser esse cara? Doidou. Estavam juntos vendo o acontecimento quando os sacerdotes e fariseus se aproximaram e convenceram de que eu tentava destruir tudo aquilo que acreditavam, pregando um Deus falso, totalmente contrário a qualquer coisa que tinha ouvido falar nas sinagogas. Os sacerdotes passaram a eles a sua própria raiva ultrajada e convenceram-nos de que meu pecado também os contaminaria a todos, se continuasse a dar ouvido às minhas loucuras. Aos poucos, as pessoas se convenceram de que eu era uma má influência
e que deveriam afastar-me do caminho antes que eu pudesse transformar a paz do país e atrair a ira do governador romano sobre a Palestina. Olha que ponto eles chegaram. Meus discípulos, envergonhados pelo que eu tinha feito, sigilosamente deixaram o lugar, esconderam-se entre as ruelas, a alguma distância do templo. Quando mais tarde regressaram para onde eu estava, demonstraram claramente que estavam profundamente incomodados com meus atos. Perguntavam-se se eu tinha perdido o juízo ou se tinha ficado louco profetizando a minha morte e depois fazendo aquelas coisas que provavelmente a provocariam. Bem, meus irmãos, eu vou parar aqui na página 121, finalzinho da página 121. Né? E na próxima terça-feira voltamos a dar sequência a esses estudos. Já hoje a aula foi mais assim esclarecedora no seu início, quando o mestre nos explicou estados de consciência. E você pode observar esses estados de consciência em você. Eu acho muito importante que as pessoas possam colocar isso em suas vidas. O que são esses estados de consciência? Então você vê que estado de consciência você está. Se está no estado de consciência feliz, alegre, amoroso, ou se está no estado de consciência tristeza, depressivo.